Olá, pessoinhas. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a população brasileira e a formação dessa população, tudo bem? Então, vamos que vamos. E o conteúdo tem que continuar, né? Se esse programa que foi indicado pelo governo do estado funcionar, né? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a população brasileira, né? Que é uma população que ela é considerada bastante numerosa pelo fato da quantidade de pessoas que existe no Brasil. Então você tem que pensar por esse lado. O Brasil ele é considerado um país bastante populoso, porque tem muita gente. Mas ao mesmo tempo que ele é considerado populoso, ele é um país pouco povoado, porque existe muita gente, mas ela não está bem distribuída pelo território. Enquanto tem muita gente em um lugar, vai ter pouca gente em outro lugar, ok? Em questão de quantidade de pessoas, o Brasil é um país que ocupa a quinta posição em relação aos países do mundo no número de pessoas, tudo bem? Segundo o IBGE, né, esse dado que o IBGE fornece para nós, no ano de 2013, a população absoluta do território brasileiro era de aproximadamente 202 milhões de habitantes. Isso em 2013. Lembre-se que população absoluta é o número total de habitantes que vive dentro do país, ok? É isso aí, vamos lá. Se o for permitir, né, que o nosso slide permite a gente continuar. Pensando no ano de 2020, né, ou no ano de 2019, que a gente teve essa contagem aí do IBGE, essa população ela vai ultrapassar a marca dos 210 milhões, ou seja, de 2013 até 2019 houve um crescimento bastante relativo dessa população. Eu trouxe um mapa para vocês aí que vai mostrar essas posições dos países populosos no mundo. Então, em primeiro lugar, a gente tem a China com 1,3 bilhões, e lembrando que o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões, 1,3 bilhões estão ali na China, enquanto 1,1 bilhão está na Índia, né, aqui no território da Índia. Aqui você vai ver a China, aqui nós temos a Índia. Ocupando a terceira posição os Estados Unidos com 313 milhões. Em quarto lugar, nós temos a Indonésia com 242 milhões e seguido pelo Brasil, está no quinto lugar com 202 milhões. E isso em 2013. Se a gente pensar agora em 2020, essa realidade é um pouco diferente, porque o número da população aumentou bastante. Tudo bem, mas essa posição ainda continua a mesma. O Brasil em quinto, China em primeiro, pela quantidade de pessoas. Ah, professor, teve o coronavírus, isso muda a questão da quantidade de pessoas? Não, porque não houve um número de mortes superior a 1 milhão em um determinado país. Então, por enquanto, ainda temos essa classificação, ok? Lembre-se que a população brasileira ela foi composta através da miscigenação, ou seja, uma mistura de nacionalidades, né, de povos diferentes, começando aí pelos indígenas, lá do século XIX até o século XIX, né, seguido de colonizadores portugueses e de africanos escravizados. Então, até o início do século XIX, a população era constituída por esse grupo de pessoas aí. Lembrando que esses escravos eles vieram para o Brasil através de uma migração forçada, eles não queriam vir. Eles vieram obrigados para trabalhar na mão de obra que o português, né, colonizador, necessitava. E essa necessidade fazia com que o africano trabalhasse nessas áreas, tudo bem? Só para você ter uma ideia, entre o século XVI e o século XIX, né, até por volta de 1850, aproximadamente 4 milhões de africanos entraram no Brasil. Então, pensa, 4 milhões de negros escravizados já traziam uma população bem elevada. Então, era muita gente dentro do território brasileiro só nesse período. Lembrando que esse africano, quando ele chega no Brasil, ele é tratado como objeto, né? Porque ele era comercializado, ele era vendido. Ele chegava no Brasil pelos portos, ele era colocado em filas e os mercadores portugueses, né, os
os fazendeiros portugueses que moravam no Brasil iam lá e compravam os escravos para trabalhar nas diversas áreas, como, por exemplo, cana-de-açúcar, as minas e também alguns afazeres domésticos, tudo bem? Entre os anos de 1870 e 1950, essa realidade muda, porque o escravo africano ele para de vir para o Brasil devido a uma lei que proíbe a, a como eu posso dizer para vocês, vai proibir o tráfico de negro para o Brasil. Então vai começar a ser impedido que esse negro venha da África para o território brasileiro. E lá no ano de 1888, nós tivemos a Lei Áurea, que aboliu a escravidão dentro do território brasileiro. Isso fez com que o negro deixasse a mão de obra que ele exercia, se marginalizasse nas periferias e nas favelas, o que fez com que necessitasse de uma nova mão de obra no Brasil. E essa nova mão de obra no Brasil foram os imigrantes que vieram lá da Europa e de outros países, como alguns da Ásia, para dentro do nosso território em busca de uma vida melhor. Por que em busca de uma vida melhor? Porque no século XIX, os países da Europa estavam passando por crises econômicas e políticas. E essas crises levaram ao crescimento de uma população. E quando a população cresce exageradamente, a gente não vai ter emprego. Então, vai aumentar o número de desemprego, pessoas que não trabalham. E por ter um grande número de pessoas que não trabalham, o aumento da pobreza. Entende? Então, quando a pessoa vive em estágio de pobreza, ela tenta mudar, né, encontrar um lugar novo onde essa condição de vida seja melhor para ela. E foi isso que os imigrantes fizeram. E diferente dos negros, quando os imigrantes chegam no Brasil, eles não são tratados como mercadorias, muito pelo contrário, eles são trabalhadores que vieram exercer algumas funções. Então, quando eles chegam, eles ficam em hospedarias e dessas hospedarias eles vão seguir para o lugar onde eles iriam trabalhar. A maioria desses imigrantes iam para as lavouras de café. Me desculpe, eu ia falando cana, olha pra você ver, tô doido. Para as lavouras de café, que era um produto muito rentável nessa época. Lembra quando a gente falou dos ciclos econômicos? Então, quando os imigrantes vêm, eles vêm no período do ciclo econômico do café. Então, eles vão trabalhar nessa lavoura de café, substituindo a mão de obra escrava. Então, como as lavouras de café no Brasil se concentravam ali em São Paulo, em alguma região alguns lugares da região sudeste e na região sul, eles dominaram esse território aí, parte de São Paulo, parte do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso que ali no sul do Brasil é tão comum você ver esses estados tão parecidos com a Europa, diferente do centro-oeste, do nordeste e do norte. E também você vê em São Paulo algumas características do povo europeu que veio do território brasileiro, tudo bem? Entre os principais povos que entraram no Brasil nesse período da vinda dos imigrantes, a gente vai destacar o maior número que veio, né? Porque a maior população que veio para o Brasil foram os portugueses, os italianos, os espanhóis, os japoneses e os alemães. Só que não foram só eles que vieram, também vieram outros grupos, né? Outras etnias, porém em menor número. Essas outras etnias que vieram em menor número, a gente vai destacar hoje os sírios e os libaneses. É claro que vieram pessoas de outros países, porém esses foram os principais grupos que adentraram o território brasileiro no período da imigração. Então, olhem para você ver os dados do ano de 1872 ao ano de 1972, né? De 872 a 972, é um total de 100 anos. Então, no período de 100 anos, chegou ao Brasil aproximadamente 1 milhão. Coronavírus! 1.662.000 habitantes de Portugal. Da Itália, o mesmo número. Aí da Espanha já foi 716 mil. Do Japão, 248 mil. Da Alemanha, 223 mil. E de outros povos, incluindo sírios e libaneses, nós tivemos 878 mil. Mas esses são todos os outros povos juntos, tudo bem? A chegada desses imigrantes e o nascimento dos filhos desses imigrantes, que a gente chama de descendentes, foi um fator primordial que contribuiu para o rápido crescimento da população brasileira, ou seja, o aumento do número de pessoas dentro do Brasil. Então, foi aí aproximadamente cerca de 5 milhões de pessoas a mais no nosso território.
entre o ano de 1872 e o ano de 1972. Então, esses 5 milhões aí estão somados os imigrantes que vieram e os descendentes que começaram a nascer durante esse período. Porém, a vinda do imigrante não foi o único fator que influenciou no crescimento da população brasileira. Outro fator importante foi o crescimento natural da população, ou seja, as pessoas que vão nascendo dentro do território. E para a gente ter um crescimento natural de uma população, é necessário que nasça mais pessoas do que morra mais pessoas, tudo bem? Então você vai perceber que esse número de pessoas de forma natural que cresceu no nosso território, ele foi mais forte no fim do século XIX e durante o século XX. Mais à frente vocês vão entender por quê. Agora, para você entender o crescimento natural ou vegetativo, que é a mesma coisa, você tem que fazer uma conta básica, que seria a diferença entre a taxa de natalidade. Não esqueça que taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem, tudo bem? Os que nascem dentro do território. E a taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem. Daqui a pouco eu vou mostrar essa continha e vocês vão entender melhor. Olha só esse gráfico interessante que vai mostrar para você o crescimento da população brasileira desde 1872 até o ano de 2014. Em 1872, a gente tinha aproximadamente aí quase 10 milhões de habitantes. E quando a gente atinge a marca de 2014, já vai ter 202 milhões. Então, aumentou drasticamente. Mais de 180 milhões de habitantes só nesse período aí de mais de 100 anos, né? Hoje, em 2020, a gente ultrapassa os 210 milhões de habitantes, porque somos muitos dentro do Brasil. Então, quando a imigração ela começou a diminuir dentro do Brasil lá pela metade do século XX, né, ano de 1950 mais ou menos, não impactou de forma nenhuma o crescimento da população. Ela só não cresceu muito rápido, mas ela continuou crescendo devido ao fato de que ainda a gente tinha um crescimento natural muito elevado dentro do nosso país. Lá no censo de 1950, você vai ver que a população brasileira ela crescia ainda em ritmo muito acelerado. Um dos fatores que causou, né, esse crescimento acelerado dessa população nesse período foi a queda acentuada da mortalidade infantil, ou seja, as crianças elas não estavam mais morrendo tanto quanto elas morriam antes de 1950, tudo bem? Para você entender o porquê que a mortalidade diminuiu, você tem que lembrar que algumas coisas ocorreram durante esse período. Primeiro, nós tivemos melhorias nas condições de saúde pública, ou seja, o governo investiu mais na saúde pública da população, fazendo com que ela vivesse mais. Além de implantação de medidas sanitárias, como rede de esgoto, água tratada. Lembrando que quando a pessoa tem rede de esgoto e água tratada, a chance dela pegar alguma doença que pode levar ela à morte é menor do que quando você está em um país, né, onde tem, né, esgoto, tem água tratada também. Além disso, a gente teve os medicamentos que ficaram mais eficazes no combate a doenças, assim como vacinas e ações preventivas contra doenças como tuberculose, tétano, cólera e sarampo. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre a questão da vacina como elemento primordial para a queda da mortalidade. Existem muitas pessoas aí espalhadas pelo mundo que diz que a vacina é uma espécie de controle do governo, e por isso elas não vacinam, mas isso é uma mentira. Olha para você ver nossos dados. A vacina foi um elemento primordial para as pessoas pararem de morrer. Então, quando vocês verem alguém falando sobre isso em alguma rede social, não acreditem, porque isso é uma mentira. São pessoas ignorantes que não estudaram e acham que sabem das coisas, mas não sabem de nada, tudo bem? Para você entender a causa da diminuição da população brasileira, você tem que entender o cálculo do crescimento natural. Lembra que eu falei lá atrás que eu ia explicar o cálculo? Olha como ele é fácil. Você vai pegar a taxa de pessoas que nascem e diminuir pela taxa das pessoas que morrem. Aí você vai ter o crescimento natural da população. No caso do nosso exemplo, nós vamos ter uma taxa de natalidade
de 1,50% menos a taxa de mortalidade de 0,60%, o que vai dar um total de 0,90%. Então, se você não sabe fazer a conta em porcentagem desse símbolo aqui do pânico, não desespera, é como se fosse dinheiro. Os 50 menos 60 centavos, sacou? Dá 90 centavos. Então não é tão difícil fazer esse cálculo. A partir da década de 1960, né, 10 anos depois de 1950, o crescimento da população brasileira natural ele começou a dar o seu primeiro sinal de decréscimo, ou seja, crescer mais devagar, não tão acelerado quanto antes. Parou de crescer? Não, mas só estava crescendo bem mais devagar. E existem alguns fatores importantes que levaram a isso. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam uma coisa. Até o ano aí aproximado de 1990, era comum dentro do território brasileiro as famílias terem em média 6 filhos. Isso era muito normal. Eu, por exemplo, venho de uma família onde minha mãe teve 10 filhos. Só que com a mudança na estrutura familiar que ocorreu depois da década de 1960, no decorrer dos anos, os casais eles começaram a querer menos filhos a cada ano que passa. Para você ter uma ideia, hoje é muito comum as famílias terem apenas 2 filhos. Existem famílias que optam por ter apenas um filho. Por quê? Fica mais fácil de cuidar, é mais fácil de fazer com que o filho tenha uma vida melhor dentro dessa sociedade. Aqui nós temos um gráfico sobre o crescimento natural da população brasileira de 1950 a 2020. Olha como isso caiu, esse crescimento caiu exponencialmente até chegar em 2020. Lá em 1950, a população cresceu em torno de 2,99%. E isso foi caindo ao longo das décadas. E quando a gente chega agora em 2020, a probabilidade é que esse crescimento natural não ultrapasse 0,57%. Ou seja, não vai crescer tão rápido, mas ainda assim cresce, só porque não tão rápido, porque está nascendo bem menos pessoas. Pensar nessa questão implica uma situação bem interessante. Como nasceu muita gente aqui nesse período de 1950 até o período de 2000, e no período de 2020 está nascendo pouca pessoa, isso indica que tem muito idoso no Brasil em 2020, mas tem pouco jovem na mão de obra, o que causa um problema na nossa previdência social. Sabe por que eles queriam modificar, né, reformar a previdência? É justamente por esse fato, muito velho, né, muito idoso e pouco jovem no mercado de trabalho. E os jovens que existem no Brasil hoje, grande parte deles não querem trabalhar, então a previdência acaba ficando sobrecarregada, tá bom? Com o processo de industrialização e urbanização do país, as famílias passaram a viver na cidade. O que foi esse processo de industrialização? Antes do ano de 1950, era comum as pessoas morarem no campo, porque era onde tinha o maior número de trabalho. Lembra que os imigrantes vêm para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, no campo, porque era onde tinha trabalho. Mas quando vem a industrialização, ela vai trazer tecnologia para o campo, onde você vai ter máquinas que vão fazer o serviço da população, e essa população do campo acaba sendo obrigada a vir para a cidade para poder trabalhar nas indústrias. E a realidade da cidade não é a mesma realidade do campo. Então, quando eles chegam na cidade, eles percebem que os gastos com a família acaba ficando cada vez maiores. Por quê? Porque eles têm um gasto com alimentação, com saúde, com educação, com transporte, assim sucessivamente. Então pensa, uma família com 10 filhos, 9, 8, 7 filhos, ela iria gastar muito mais do que uma família com 2 ou 1 filho. Por isso que as pessoas têm planejado mais a sua vida em família do que acontecia antigamente. Tudo bem? Muitas famílias, né, fizeram, como eu acabei de falar, esse planejamento familiar para reduzir os seus números de filhos, mas teve um fator mais importante ainda. As mulheres, olha aqui que legal, meninas na sala aí, ó, do 7º ano, presta bastante atenção nisso. As mulheres, elas passaram a participar do mercado de trabalho.
cada vez mais, porque antes elas não faziam isso, elas não tinham essa liberdade, porque o governo não permitia que elas exercessem cargos que hoje elas exercem. Então, elas conquistaram esse direito ao mercado de trabalho ao longo do tempo. E por conquistar o mercado de trabalho, a própria mulher começou a decidir quantos filhos ela queria ter e quando ela queria ter. Coisa que antes do ano 2000, na maioria das vezes, era definido pelo homem. O homem ditava essa norma em casa. Por isso que existe muito homem até hoje que acredita que a mulher nasceu para lavar vasilha e ficar no fogão. Mas isso não é verdade. A mulher nasceu para dominar áreas de trabalho. Tanto que muitas mulheres fazem serviços que os homens faziam antes e fazem muito melhor que os homens. Então você vai perceber que ela está conquistando esse espaço cada vez mais. Então você, menina aí do 7º ano, você pode, você deve buscar atrás da sua vida e do seu crescimento profissional. Não deixe de estudar, não deixe de lutar, porque você tem o direito de exercer uma profissão e um cargo elevado na nossa sociedade. Basta você querer correr atrás e lutar, porque as lutas pela igualdade de salário das mulheres ainda estão em decorrência no nosso Brasil. Mas essa questão das lutas por igualdade de salário vai ser um conteúdo que a gente vai abordar em outra aula, tudo bem? Outro motivo que levou à queda no crescimento da população, não que ela parou de crescer, ela só estava crescendo mais devagar e bem menos, foi a questão da criação dos métodos contraceptivos. O que são esses métodos? São meios para que a mulher evite gravidez, como, por exemplo, anticoncepcionais e esterilização. Existem mulheres hoje que têm de 1 ou 2 filhos e já optam por fazer uma cirurgia para evitar ter filho pelo resto da vida. Por isso que a família ela acaba sendo cada vez menor, tudo bem? Quando a gente fala dos jovens, dos adultos e dos idosos no Brasil, a gente vai analisar um gráfico chamado de pirâmide etária. O que seria a pirâmide etária? Ela é uma representação gráfica que nos auxilia no estudo da estrutura da população por faixa etária, jovem, adulto e idoso, e também por sexo, feminino e masculino. Essa pirâmide, galera, desculpa, travei tudo aqui, hein? Quase buguei como um computador. Essa pirâmide, galera, ela é basicamente composta de 3 formas. Nós temos a base da pirâmide, embaixo, o corpo da pirâmide, que é o meio, e o ápice da pirâmide, que é o topo dela. Eu vou mostrar um gráfico dessa pirâmide e vocês vão entender melhor. Mas antes da gente ver o gráfico, não esqueçam que a base da pirâmide, né, embaixo, vão ser as pessoas cuja idade vai variar de 0 a 19 anos, ou seja, as crianças e os jovens daquele país. O corpo costuma ser entre as pessoas que variam na idade de 20 a 59 anos, que é o que nós chamamos de população adulta, ou seja, a população que ainda pode adentrar no mercado de trabalho, tudo bem? E o ápice da pirâmide vai ser o que nós chamamos de população idosa, pessoas acima dos 60 anos que já não estão mais dentro do mercado de trabalho e dependem da previdência social, tudo bem? Pensando nessa lógica da pirâmide, é muito fácil entender essa estrutura da sociedade, especialmente a brasileira. Saca só, se a base da pirâmide é muito larga, e o corpo, e tanto o corpo quanto o ápice forem estreitos, a gente vai deduzir que a taxa de natalidade é muito alta, ou seja, está nascendo muitas pessoas, e que a expectativa de vida é baixa, porque não tem quase ninguém vivo depois dos 60 anos. Então nasce muita gente, mas desse povo que nasce, nem todo mundo consegue atingir a idade idosa. Então, você vai ter uma população com expectativa de vida baixa, mas uma taxa de natalidade alta. Olha para você ver a pirâmide etária do Brasil como é interessante. Você vai ter uma base, né, bem larga, e quando você vai chegando ali no ápice da pirâmide, ela vai se estreitando. O que indica que no nosso país a gente tem até uma taxa de natalidade elevada, porém a nossa expectativa de vida não é tão alta, tudo bem?
Observa também essa pirâmide que diferencia a quantidade de homens para mulheres. As mulheres são um número bem maior que o dos homens dentro da população brasileira. Especialmente quando você observa essa barra na horizontal aqui embaixo, que indica o número de pessoas em milhão. Então, só de crianças de 0 a 4 anos, a gente tem quase 7 milhões do sexo feminino. É lógico que em criança o masculino acaba superando. Mas olha aqui para você ver, idade de 25 a 29. As mulheres estão beirando os 9 milhões. Os homens ainda estão mais na metade desse número. E quando você vê em questão de idosos, você tem muito mais idosas no Brasil do que idoso. É claro que existem alguns mitos populares, algumas pessoas dizem que a mulher se cuida mais do que o homem, que alguns homens, né? Tem muito homem que se cuida bastante, mas é fato. A mulher, ela desde cedo, desde nova, ela costuma sempre estar indo no médico, sempre fazendo acompanhamento. Já tem muito homem que passa quase 20 anos e nem pisa no hospital, né? A expectativa de vida é elevada apenas quando a barra do ápice é grande, tudo bem? Só, se essa barra do ápice não for uma das mais largas, você não indica uma expectativa de vida elevada, porque o povo não está vivendo muito. Da mesma forma, a população é considerada adulta quando o corpo da pirâmide concentra grande parte da população. Então, a gente vai falar que a população ela é relativamente adulta quando você tem mais adultos. Tudo bem? Na pirâmide etária do Brasil, nós percebemos que a base é larga, o que se deve principalmente ao que a gente falou lá no início do slide, investimentos em medidas médico-sanitárias, o que reduz a taxa de mortalidade infantil. Lembra da vacina, da rede de esgoto e da água tratada? Então, são essas medidas que levaram o brasileiro a viver mais, a não ter mortalidade infantil exagerada, tá bem? O corpo indica o grande número de adultos que integra a população que a gente fala ativa, né? Que está dentro do mercado de trabalho, né? Em decorrência das baixas taxas de mortalidade. Essa população acompanha grande parte da mão de obra do país. O ápice da pirâmide de pessoas, nós podemos perceber que a expectativa de vida do brasileiro ainda é relativamente baixa, o que nos leva a perceber que o maior envelhecimento resulta na redução do número de pessoas de idade de trabalho. Tudo bem? A numerosa população brasileira não está distribuída uniformemente pelo nosso território. No início desse slide eu falei para vocês, o Brasil ele é bem populoso, mas ele não é povoado. Existe muita gente no Brasil, mas grande parte desse povo está no território. Quando você observa o interior do nosso país, aí começa a ter grandes vazios populacionais, tudo bem? A densidade demográfica, que é o nome que a gente usa para essa questão da quantidade de pessoas, vai ser um indicador que apresenta a distribuição média da população pela área, pelo território, ou seja, quantas pessoas habitam um determinado quilômetro quadrado, tudo bem? Olha só para você entender melhor como é que funciona isso. Essa média oculta a desigual distribuição da população pelo território, ou seja, não é uniforme. Tem muita gente em um lugar, mas tem lugares que é pouquíssimas pessoas, tudo bem? E a gente pode perceber isso quando a gente compara a densidade de uma região para outra. Por exemplo, a região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, apresentam uma densidade demográfica de 84 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em 1 quilômetro quadrado, a gente tem aí 84 pessoas vivendo, tudo bem? Já na região norte, essa realidade da densidade demográfica muda, porque lá você vai ter apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o espaço nessa região é bem mais vazio. Então, para calcular a densidade demográfica, também existe uma continha muito simples. Você vai pegar o número de habitantes, como por exemplo, lá em 2013, o Brasil não tinha 2,2 milhões de pessoas. Então, você pega esse número de habitante e divide pela área do país. Nosso país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando você pega o número de habitantes e divide pela área, você tem a densidade demográfica. No caso do Brasil, em 2013,
era de 202 milhões dividido por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que dá um total de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado do Brasil. Por isso que a gente fala que o Brasil é populoso, mas não é povoado, por causa dos vazios dentro dessa região, tudo bem? Essas atividades aí não são para vocês, tá? As atividades que vocês vão realizar, eu estarei postando lá no From e no portal para que vocês possam fazer, tudo bem? Então, fica ligado nas atividades que está aí abaixo para você realizar tanto as do livro quanto as que eu vou deixar aí para vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A gente se vê.